Oi meninas, vamos florescer? Eu sou a Manuela Vidal Eu sou a Eli Silveira. e esse é o Pode Florescer. Estamos hoje no episódio 5. Trouxemos muitas flores. Os Frutas. nossos patrocinadores estão aqui com a gente, nos deixando lindas. Lesa Liz, mostra esse vestido, Lindo, Elis. lindo, 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 perfeito. maravilhoso, combinando com o nosso humor, com a nossa Com as mesa, nossas com as cores. nossas cores. Estamos também com Kiori. Eu trouxe até um anel para colocar aqui, ó, junto com vocês, para ter todo momento Kiori. Olha que lindo, Elis, deixa eu mostrar. Perfeito. Amei, ó, junto com a fichinha. Olha. Pode florescer. E tem também na nossa estante Bem Aloha, Dia dos Pais, passou agora. Mas a gente tá sempre querendo deixar os homens da nossa vida bem bonitos, bem gatos. Vão na Bem Aloha. Tem opções também para nós Meu marido mulheres. adorou, não conhecia e Muito lindo. adorou. Tem muita coisa linda. O algodão bom. Eu também amei. Os pequenos. Eu fiquei louca pra ter um menino. Meu Eu Deus, tenho eu quero um dois. menino pra andar de bem aloha. Lindo. E Docivile também sempre presente com a gente. A Docivile sempre faz uma festa. A nossa convidada de hoje, para o nosso episódio número 5, ela é muito especial. Ela é a personificação de duas hashtags. Hashtag Deus tem seus preferidos e hashtag Chora Mundo, porque ela é gata, gata assim, do fio de cabelo à pontinha do pé, inteligente, sensível, uma pessoa de um coração bom, que eu amo encontrar, que eu amo conversar, que sempre deixa o meu dia mais feliz. Doutora Fernanda Vieira, nossa psicóloga. A Fernanda é alguém que acredita que tudo passa pelo amor e que a gente tem que mergulhar nas nossas profundezas. A gente vai ter essa conversa sobre uma dessas manifestações de amor, mas primeiro eu quero saber da Fernanda. Fernanda, o que é que te define? Uau! O que me define? Eu poderia trazer uma fala da Clarice Lispector. Eu nasci, poderia ter nascido homem, mas felizmente eu nasci mulher. E ela diz que pode ser uma cara quase bonita ou uma cara quase feia, mas que, no entanto, ame. Coisa linda. Então, acho que eu me defino nisso, né? Nessa inconstância de ser humano, mas que tem uma frase do Dostoiévski que ele diz assim: a gente ama e consegue viver, mesmo que seja sem ser feliz. Então, isso quer dizer que o amor é tudo. Mesmo que muitas questões nos leve a tristezas, se tu tiver amor, tu segue. Dá para entender? Dá pra entender. Isso é muito forte. Cada um faz a sua interpretação. Então, eu sou uma mulher apenas, uma mulher que foi... que nasci no interior, uma caçula de 6 filhos e que tem uma história muito linda de família primária e tenho 3 filhos, sou psicóloga, sou psicanalista, vejo a minha profissão como um dos meus mais bonitos, uma das mais bonitas missões mesmo, sabe? É como se fosse uma vocação. Ser psicólogo é muito além apenas de uma profissão para ganhar dinheiro, é para ganhar almas, sabe? A psicologia ela trabalha muito com essa intimidade do ser humano, que o ser humano nem tem consciência daquilo ainda que para eles é como um mistério. Então, amo ser psicóloga, amo atender mulheres, amo atender homens também. Aliás, se vocês soubessem, 70% da minha clínica é feita de homens. Sério? E cada homem, rapaz, filho, marido que eu atendo, eu estou entendendo que tem uma mulher que precisa daquilo por trás. Então, meu trabalho é para mulheres. É verdade? Entende? Muito É bem. isso. Verdade. Gostei disso. A gente quer falar um pouco sobre o amor, Fernanda. A gente sabe que você é mãe, mãe de 3, e tudo na tua vida também passa por essa questão da maternidade. A maternidade pulsa muito forte em ti. Até a gente, na nossa conversa, tu me disse que, Manu, em primeiro lugar eu sou mãe. E tudo que eu faço por eles. Se eu me cuido, me cuido por eles. Se eu estudo, se eu busco me aprimorar, é sempre pelos meus filhos. Então, acho que essa maternidade traz esse amor que realmente eu nunca tinha conhecido. Eu achava que eu conhecia o amor até que eu me tornei mãe. E aí, o amor pela minha mãe aumentou, o amor pelo meu pai aumentou, o amor pelo Ricardo aumentou, pela minha sobrinha aumentou. A maternidade, ela é algo que ela potencializa tudo aquilo que você sente, potencializa alguns medos e
e potencializa a sua força, a sua maneira de enxergar o mundo, ela passa por muitas transformações. Aí eu quero que tu fale um pouquinho dessa tua maternidade, dessa força que vem com a maternidade, esse amor. Vamos primeiro falar desse amor de mãe. Na verdade, a psicanálise ela diz assim: tudo começa com uma mãe. Então, de alguma forma, ser mãe, eu acredito que seja, de todos os privilégios e poderes, o maior. Só que, assim, a maternidade, ela não precisa ser um peso e nem um sofrimento. A maternidade, na verdade, ela é uma missão que cada mulher tem. E quando a gente compreende que nós somos apenas uma mediadora entre o filho que vem de algum lugar que eu deduzo que seja céu para o mundo, a maternidade se torna mais leve. Quando você toma o filho como uma posse, como algo teu, aí realmente vai ser uma coisa bem pesada. E tem uma ideia que a gente percebe muito, porque existem vários tipos de mãe. Eu trabalho muito os meus estudos com 3 tipos específicos, né? A mãe narcisista, a mãe dominante e a mãe perfeccionista. Todas essas características que a gente vê em algumas mães traz de alguma forma um peso muito grande para elas próprias. E quando a mãe se trata psiquicamente, a maternidade se torna muito mais leve, muito mais feliz, porque na verdade o filho não é para ser um peso, é para ser um trabalho. E quando a mãe percebe que aquela missão é muito mais um trabalho que ela está exercendo, e não é com ela própria, mas com alguém que confiou esse poder a ela, a vida se torna muito mais fácil. E todas as instabilidades dentro desse processo de ser mãe são encaradas com naturalidade, porque é ser humano que sai da gente, subjetivo, com as suas próprias emoções, suas próprias decisões. E quando a gente respeita a subjetividade do outro, a vida como mãe se torna realmente um baile. Mas eu quero falar também sobre esse nome aqui do podcast de vocês. Parabenizar. Olha, para mim é uma honra estar aqui com vocês, de verdade. Obrigada. A honra é nossa, toda nossa. E eu vejo muito esse nome, dá muito para a gente falar sobre amor quando a gente fala sobre florescer. Flor é poesia e florescer é reconstrução, é surgir. E nós, mulheres, estamos muito nesse tempo, assim, de florescer. Nós, principalmente nesse período da sociedade, né? A mulher, ela surge, assim, com uma força total, que cabe muito o nome do podcast de vocês. E para mim é muito bom estar aqui para a gente falar de amor, falar de mulheres, de maternidade. Sim, né? E eu acho que também, principalmente nessa faixa etária que a gente se encontra, Fernanda. Eu não sei se tu sentiu isso, mas a gente passa muito tempo da nossa vida inconscientes da pessoa que nós somos, daquilo que a gente gosta, daquilo que realmente conversa com a gente. E isso a gente precisa saber, a gente precisa se autoconhecer. E eu acho que o tempo traz isso. E a maturidade, quando a gente sai ali dos 20, entra nos 30... Tu se tornou mãe muito nova, né? Tu foi mãe muito nova, mas eu fui mãe ali já com 30. Elis também, né? Foi mãe... E aí, a gente, de repente, se vê vivendo uma vida onde a gente precisa fazer muitas renúncias e depois precisando se redescobrir, florescer novamente. E aí, eu acho que vem muito essa chegada dos 40. Então, eu acho que o florescimento, ele também conversa muito com essa fase de vida que a gente se encontra. Eu acho que o ser humano, como ele é tão complexo e ele consegue se variar tanto dentro de si mesmo. Tem pessoas que essa necessidade de mudança, ela chega mais cedo. Sim. Vai depender do que ela já viveu, da história que ela tem. E outras acaba sendo mais tarde. Eu acho que fica muito de onde você desligou o seu piloto automático. Qual foi o momento que você chegou e disse, calma, eu preciso me reconhecer. As coisas estão mais calmas agora, eu preciso me reconhecer. E eu antes desse meu período de me reconhecer, eu acho que eu busquei muito olhar para outras mulheres, mulheres que me inspiravam, mulheres que tinham história. E por muito tempo, eu olhava para elas e eu só via elas muito bem. Não era que eu achava que a vida fosse perfeita dessas mulheres, mas eu não entendia que por trás
daquele reconhecimento, eu não digo de dinheiro, nem de poder de dinheiro, mas eu digo de mentalidade, de amadurecimento, de autoconhecimento. E aí, quando eu olho para aquela mulher que tem uma mentalidade tão forte, um autoconhecimento tão determinante na vida dela, que isso sim me chama muita atenção em uma mulher, mais do que qualquer outra coisa. E quando eu olho, eu digo, meu Deus, o que ela viveu para chegar até esse ponto? Como ela conseguiu sair de um lado para ir para o outro? Porque eu acho que esse outro lado da sua melhor versão, de você se autoconhecer, ele traz assim um medo também. Porque eu tenho que me enfrentar e você se descobrir não é fácil. Então eu acho assim, eu sempre fico olhando, aí hoje eu já vejo diferente. O que aconteceu com essa mulher para ela chegar tão longe? O que aconteceu para ela saber tão bem o que ela quer e determinar isso na vida dela? Espiritualmente falando, no relacionamento, como mãe, não que haja uma perfeição em tudo, mas quando você olha para uma mulher com uma mentalidade forte, você vê os pilares da vida dela muito fortes. Você não vê tudo bagunçado, você vê aqueles pilares, espiritualidade, trabalho, saúde, família, muito forte. E isso sim me crescia os olhos, meus olhos brilhavam para essas mulheres. E hoje eu já consigo entender, organizar a minha, eu consegui desligar meu piloto automático e eu consigo enxergar melhor isso. Então eu acho que a sua missão também, quando você fala de acessar pessoas, que eu acho que o seu maior objetivo quando inicia uma terapia, eu não sei, eu posso estar enganada, deixar que a pessoa consiga se acessar, você orientá-la para ela chegar a esse acesso pessoal dela. E isso não é fácil, porque a gente também tem medo do acesso pessoal. É muito mais fácil eu lhe acessar e dizer, Fernanda, eu te vejo assim. É muito mais fácil eu te ver do que eu me ver. Isso é muito mais complexo. Eu tô certa ou tô errada, Fernanda? Porque a Fernanda, ela vem assim, ele está tudo diferente. Me fala, Fernanda. É isso mesmo? Geralmente, E de um lado para o outro é difícil. sim, eu penso assim, na verdade, as pessoas começam a fazer terapia por uma demanda específica. Muitas pessoas não entendem até que é um processo de autoconhecimento, que é um processo sobre si próprio e não sobre o outro. Mas eu acho que o terapeuta, ele é investigador. Eu trago muito isso para mim quando eu recebo uma paciente. Eu entendo que ela traz algo e fala algo, mas existem mistérios, enigmas. E a gente faz um trabalho de investigação. E essa virada de chave da mulher para a melhor versão dela, na verdade, se você parar para pensar, quando você tinha 18 anos ou 14 anos, você já estava na sua melhor versão para aquela época. E todas nós sempre fazemos em cada fase o melhor que a gente consegue. Sendo que para tudo é preciso amadurecimento. Eu gosto muito da filosofia estoicista e Epiteto ele traz uma colocação que eu acho muito interessante. Ele diz que a mulher ela tem que, antes de amar, racionalizar. E eu trago muito essa frase para mim. Primeiro racionaliza para depois tu amar. Primeiro tenha coragem para tu amar. E a maturidade da mulher, quando ela vai percebendo que ela já consegue lidar com certas questões, que a opinião do outro já não é tão fundamental para o que ela vive, ela vai virando a chave e se tornando mais segura diante da própria história de vida dela. E talvez essas mulheres que te brilhem os olhos são essas mulheres que já estão amadurecidas na sua própria história, que não quer dizer que são pessoas de 40 anos ou 50, mas tem pessoas até mais jovens que também já são muito seguras, que já sabem lidar com as dificuldades da vida. E a terapia, ela é sem dúvida alguma uma virada de chave na vida das mulheres. Inclusive, eu tenho pacientes que os esposos temem quando elas começam a fazer terapia. Mas é por não compreender o processo terapêutico. Ninguém está ali para destruir casamento ou para dar opinião. Quanto mais você se conhecer, mais você consegue ser inteira dentro das suas relações.
E provavelmente você também transforma a vida do outro que precisa da tua inteireza. Da tua inteireza na ideia que você acha que é aquilo. Porque, na verdade, nós somos um hoje. Por hoje, eu sou alguma coisa. Amanhã eu já posso ser outra. Viver é sobre isso. Sobre Somos mudanças, instantes. sobre mudanças também, né? Sim. Instantes, porque a gente muda muito. Muda muito. Isso é ótimo, porque isso significa que a gente está vivendo, que a gente está viva. Fernanda, a gente conversou lá no nosso almoço, a gente conversou e, pelo que eu entendi, você lê e você recebe muito essas mulheres que amam. E aí a gente vai trazer um pouco para essa conversa de hoje as mulheres que amam demais. Que aí existem vários tipos de interpretações. Como assim, amor demais não é bom? É amor de menos que é bom? E aí a Fernanda que vai explicar isso hoje. Hoje eu vou só perguntar. Hoje a gente vai Mas entender. nós vamos falar de amor e isso é maravilhoso. Mas falando de amor, é importante falar de limites, de autocuidado, de respeito e de autoconhecimento. E principalmente da gente resgatar essa força que existe dentro de nós mulheres, que nós somos muito fortes. Mas é comum também, a gente vive uma comunidade, a gente conhece pessoas, a gente conhece amigas, familiares, primas, que às vezes não se sentem tão fortes. E nós somos fortes. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas confundem força com estar tudo bem. Elas olham e veem, não tem como eu ser forte se eu estou passando por um divórcio. Não tem como eu ser forte se eu estou passando por um problema de saúde. Não tem como eu ser forte se eu estou aqui num relacionamento com meus filhos onde só há discussão. E, na verdade, é a força que vai te fazer superar aquilo. Porque é muito fácil a gente estar bem quando está tudo bem. Só que a vida, ela é imprevisível. E a gente constantemente está ali lidando com situações que a gente não queria ter que lidar. Então, quando a Elis fala que a força vem da família, não necessariamente você não atravessou um divórcio. Você pode ter atravessado e você enxerga o valor na família e esse valor da família, por ser enxergado por você, te tornou forte e te permitiu superar aquilo. Uma lapidação. Exatamente. Então, eu vejo muito que há essa confusão também. E quando a gente fala que esses pilares, família, saúde e trabalho, eles são importantes e são aquilo que te torna forte, não quer dizer que eu esteja no meu trabalho exatamente onde eu já quero estar. Não, é por reconhecer a força do trabalho, que vai me trazer ali liberdade financeira, reconhecimento pessoal, e isso vai me tornar forte para continuar perseguindo. E quando eu olho a Fernanda, eu vejo muito isso. Eu vejo uma mulher espiritualizada, uma mulher que tem a família como um valor muito alto, e uma mulher que cuida da saúde. E eu te acho muito forte por reconhecer o valor desses 3 pilares. Sim. Eu penso que o empoderamento que se fala muito hoje é a gente se permitir saber dos nossos limites e poder pedir ajuda se for preciso. O empoderamento realmente é esse, não essa equivocação que tem hoje muito nas redes sociais. Realmente, o que você está falando, para mim, tem todo sentido, né? Eu me casei muito nova, com 15 anos, e essa coisa de maturidade é muito interessante. Eu, com 15 anos, já era muito madura. E tive filhos meus 3 filhos são do meu ex-marido, vivi durante 25 anos com o pai dos meus filhos. E nesse processo de relação, eu sempre estive na minha melhor versão em cada fase. Porque o meu desejo realmente era ser mãe. E o meu maior desejo era dar uma família para aquele sujeito que precisava ter uma família. E quando eu tive minha filha, eu pude viver intensamente a maternidade. A Brenda já tem 26 anos. Eu vivi intensamente a maternidade, vivi para a Brenda. E eu tive muito esse start de entender que aquilo ali era só uma fase. Eu planejei apenas uma filha, mas a gente planeja uma coisa e Deus dá o dobro, né? Eu tenho 3 que aconteceram e que são maravilhosos. Os meus 3 filhos são incríveis. E eu acho que isso é muito interessante para as meninas que assistem esse programa de vocês, esse podcast, que a mulher ela pode virar a vida, ela pode dar esse passo. Eu penso muito que eu estava de um lado do outro do muro,
sendo que chegou um momento que eu já não tinha mais como estar nesse muro e eu tive que pular o muro. E como eu venho de um casamento onde eu casei muito nova, eu tinha peculiaridades de mulher submissa. E eu me torno mãe e me torno estudante eterna. Eu estudo psicanálise há 23 anos, até para compreender as fases da Brenda. E chegou um momento da minha vida que eu olho para aquele contexto e eu percebo que eu tinha que ser diferente. Mas para eu ser diferente, eu tinha que sair daquele outro lado. Porque de repente eu já estava com a outra visão de mundo, eu tinha que florescer, mas talvez até, não sei se ingenuidade ou apego do meu ex-marido, isso não foi suportável para ele. De repente é um peso. Nossa, a minha menininha se torna uma mulher. E de repente ela pode me ajudar a prover a família. E o casamento acaba. Entende? E isso acontece com muitas mulheres. Eu penso que nós, mulheres, temos que ter um plano B. Sempre. Porque, de repente, se eu dependo 100% do meu pai, o meu pai pode morrer um dia. Sim. Se eu dependo do marido e da família, aquela família pode acabar sim. Aquele cara pode, de repente, querer ficar com outra pessoa e deixar você. E o plano B, cadê? São exatamente essas mulheres que chegam na clínica desesperadas, porque passaram a vida inteira vivendo para o marido, para os filhos, não conseguiram fazer nada e, de repente, óbvio que nem o próprio marido talvez a admire por ela se dar tanto, porque, como diz a psicanálise, o amor é muito essa falta. Eu preciso ser, mas não total. Eu preciso que me falte um pouco do outro para que eu interesse-me por esse outro. Eu quero essa completude. Na verdade, as relações é muito isso. Eu preciso desejar o todo, mas na verdade eu não quero o todo. Eu quero estar nesse movimento de querer esse todo do outro. Então eu recebo muitas mulheres que estão exatamente nessa fase, desesperadas, sofrendo, de repente o marido não quer mais ou se apaixonou por outra. E aí, como é que vai ser a vida agora? A gente entra nesse mergulho de autoconhecimento e de repente, nossa, gente, eu estou escrevendo um livro e eu conto histórias, óbvio que não com o nome das garotas, né? Das minhas pacientes, todas elas com permissão. Mas elas entram, sabe, tristes, sem esperanças, sem foco, sem planos. E tipo assim, um ano depois de terapia, meu Deus, pô, é outra pessoa. E diz, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque os casamentos, às vezes, se refazem de uma forma tão linda, se tornam pessoas amadurecidas no amor, com ressignificação das faltas que até levaram, a princípio, a terapia, que seria por uma crise no casamento. Ou garotas que se submetem a relações extremamente abusivas para poder ter um namorado, tem muito essa coisa de ter que estar com alguém. E quem está nesse processo de autoconhecimento percebe que não precisa do outro para ser grande, para ser inteira. O outro ele tem que estar do nosso lado, ele não tem que ser para a gente ou a gente para o outro. Então, Fernanda, quanto mais cedo esse autoconhecimento, melhor. Porque você fala da sua melhor versão, mas às vezes a sua melhor versão não vai te trazer coisas boas. Naquele momento, o que eu podia ser era aquilo, ok, eu entendi. Porque não está na terapia. Mas aquela versão, muitas vezes, ela não vai me trazer bons resultados. É uma versão que vai me trazer resultados ruins. Sim. Né? Então, assim, como falar com essas mulheres que, por algum motivo, não têm acesso a uma terapia, né? Que outras formas essa mulher que não consegue financeiramente ou ainda não entendeu a importância de uma terapia, por onde começar? Eu tenho mulheres que vão ouvir esse podcast com poder aquisitivo diferente. Eu sei que tudo é prioridade na sua vida. Às vezes você pode, sim, ter o dinheiro se aquilo for prioridade. Mas quando a gente fala de financeiro, que isso entra no financeiro, por onde começar a esse autoconhecimento se eu não tenho acesso à terapia? Eu penso que a história de vida das mulheres, a história de vida do ser humano, determina muito uma condição dele se perceber necessário de ajuda. Eu
tenho pacientes que fazem terapia e que sabem que vivem relacionamentos extremamente abusivos, mas não saem, não quer sair daquilo. É por isso que é interessante esse processo de autoconhecimento, porque a gente vai compreender de onde vem aquele desejo de estar naquele lugar que para quem está de fora é o pior lugar, mas para ela pode ser o melhor. É o que ela sustenta. Eu penso que, na verdade, as mulheres que desejam mudar de vida, que percebem ali o seu ambiente e que aquele ambiente não está trazendo um conforto, uma familiaridade, eu penso que essas mulheres primeiro têm que trabalhar os seus medos. Porque o que acaba de dificultar a vida de um ser humano, principalmente das mulheres, é o medo que elas têm de enfrentar o mundo, e o mundo financeiro, que a gente sabe que é para os homens. Como dizia a Simone de Beauvoir, nós somos o segundo sexo. O homem impera. Sendo que nós estamos aí invadindo e de repente nós não somos o segundo sexo. Talvez nós somos o sexo. Então, enfrentar os medos e não ter vergonha de pedir ajuda. Construir uma rede de apoio. Eu trabalho com mulheres que foram agredidas. Esse trabalho para mim é voluntário. Eu faço questão disso. Eu oriento e acolho. Aqui tem muitos lugares onde são acolhidas mulheres assim, em vulnerabilidade, que passam por essas situações. E cada uma de nós, vocês estão fazendo isso por essas meninas que precisam. Nós, mulheres, precisamos acolher umas às outras. Uma comunidade, né? Sim. Formar uma comunidade. Às vezes você está ouvindo esse podcast e aí você fala assim, não, mas eu não sou assim, eu não preciso. A minha relação já é muito saudável, a minha vida já está tudo bem. Só que quando você começa a entrar em um mundo de leitura, de conversar com as pessoas certas, entrar em uma comunidade de mulheres de mente forte, fortalecida, você começa a identificar elementos da sua vida que precisam ser melhor trabalhados. E aí isso vem o autoconhecimento. Quando eu falo de que de outra forma esse processo pode ser iniciado, eu acho que ele vai sempre terminar em uma terapia, mas de que forma eu posso começar a entender que eu realmente preciso mudar. Eu estava conversando com uma amiga há uns dias e ela veio me falar que ele é um casal jovem, ele e ela é um casal jovem, e ela veio me falar que queria viajar só ela e com os filhos, porque sempre viajavam com turma e queria parar aquele momento da família. Eu olhei assim, eu disse, alguém está fazendo terapia. Quem está fazendo terapia? O filho, a mãe, o pai, quem? Porque eu achei assim, já uma maturidade muito do casal. Não, a gente vai viajar só com os filhos. Eu não quero viajar com ninguém. Eu quero dar atenção ao meu filho, ao meu marido, porque é diferente. É ali, todo mundo trabalha a semana inteira, dá aquela loucura, e aí final de semana, amigo, então você não tem aquele seu tempo. E aí eu perguntei, amadurecer um degrau. Porque esse olhar, realmente, às vezes, se a gente não tem, mas ele pode vir de fora. Pode vir de você, saber com quem você anda, e aquela sua amiga conversar com você, e você indicar um livro bacana para esse processo ser iniciado. Eu acho que nossa maior missão é a gente dizer, o processo pode ser iniciado. E aí, quanto mais esse autoconhecimento vem, e você fica com mais fome, com mais sede de buscar mais. E também acho que falar sobre as nossas dores. Isso de enfrentar os medos, que a Fernanda disse, passa muito por reconhecer que todas nós carregamos medos, Sim. todas nós carregamos derrotas, traumas. Quando a gente escuta falar sobre isso, a gente se sente melhor de, eu não sou a única. Saber que não é a única te fortalece. E a gente, por muito tempo, teve muita vergonha de falar sobre situações que, aos olhos da sociedade, são vistas como derrotas. Isso. Então, você não é normalizar tudo, não se trata disso. Mas de, certo, eu passei por essa situação e você conversando com outra pessoa, sabe que ela também passou por algo semelhante, isso vai te fortalecendo. Acho que uma ótima maneira de enfrentar os nossos medos é saber que todas nós carregamos medos, derrotas, traumas. A vida ela é difícil para todo mundo. Ela é cruel para algumas pessoas. Mas ela é difícil para todo mundo. Ninguém tem uma carga fácil. Tá todo mundo ali lutando as suas batalhas. E saber disso é algo que, pelo menos na minha opinião, na minha visão, fortalece muito. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesmo. E a Fernanda falando assim, você é a sua melhor versão naquela fase. Comigo aqui, os meus pensamentos não,
eu não fui a minha melhor versão. Eu podia ser muito melhor. Se eu tivesse ali, ou em terapia, ou do lado de pessoas mais maduras que me impulsionassem melhor, eu poderia ter sido melhor. Que pena que eu não fui melhor, porque eu perdi a oportunidade de ser melhor e o meu resultado poder... Porque eu sou muito exigente. Quando você falou isso, na minha cabeça deu uma negação. Não, eu não fui aquela minha versão ali no ano tal, naquele relacionamento, ou com meus filhos, ou na minha vida profissional, eu poderia ter sido melhor. Mas se você poderia ter sido melhor, por que você não foi, então? Isso que eu falei, se eu estivesse num ambiente certo, se eu estivesse em uma terapia... E você é se eu responsável tivesse, por isso? Sou totalmente. Por o ambiente que você estava? Não, eu posso procurar o meu ambiente. Eu posso mudar de ambiente. Eu posso mudar de amigos, de companhia. Eu posso procurar, hoje em dia, até uma comunidade na internet de pessoas que eu quero buscar aquele conhecimento. Eu posso buscar em terapia. Eu tô falando que, quando você falou isso, porque eu sou muito exigente comigo. Sim, eu tô entendendo. E aí, quando o meu comportamento, naquela fase, que eu olho assim, eu disse, eu poderia ter sido melhor, e não fui. Né? Então, assim, é uma coisa muito pessoal. Eu não tô falando que é errado. Eu tô falando que, por eu ser muito exigente, isso pode ser um problema, uma dificuldade. É exatamente isso. Essas perguntas... Essas exigências você tá entendendo. de autocobrança, eu me cobro muito em muitas coisas. Você né? sabia que essa questão de... Eu já vou começar a minha terapia, aproveitar, porque eu não vou perder a oportunidade de conversar. É exatamente isso que eu ia dizer. Essa coisa da gente exigir demais da gente nos traz muito sofrimento. Sim. Porque, na verdade, a gente não consegue sempre, e essa coisa do meio, às vezes a gente não escolhe, a gente é colocado. Então, naquele momento, o que eu consegui fazer com aquilo que estava ao meu redor foi apenas aquilo que eu fiz. Eu trabalho isso muito em mim, porque eu olho para a minha história e eu penso, pelo amor de Deus, por que minha mãe me deixou me envolver com 15 anos de idade? Com um rapaz que já vinha de um casamento, um rapaz que tinha princípios totalmente diferentes dos meus. Mas eu vou culpar minha mãe? Não. Eu entendo que, nossa, aconteceu e tá tudo bem, foi ótimo, porque isso me trouxe até aqui e eu ajudo pessoas. Levou você para o outro lado. Levou ou não levou? Sim. Levou você para um outro lado. Totalmente. Eu já tenho também essa visão da Fernanda. Até porque eu acho que se eu não tivesse essa visão, se eu tivesse mais a tua visão, eu ficaria muito presa no passado. E eu tenho pavor de ficar presa no passado. Eu também tenho. Mas essa minha exigência, que eu considero ser elevada, acaba que me impulsiona para sair do lugar. Sim. Então, assim, de uma certa forma, ela tem algo positivo dentro de mim. Eu só preciso equilibrar isso, né? Mas isso me leva... Sai daqui, vem para cá, e vai, muda... E vai e busca. Então, eu tenho essa força muito forte. Mas eu sei que eu também me exijo muito. Mas eu odeio o passado. Odeio ficar justificando hoje pelo passado. Odeio. E é uma das grandes dificuldades, né? Até a gente conversou sobre isso. A Fernanda falou, ninguém pode viver no passado. Isso. Mas nós somos passado, presente e futuro. E o tempo está o tempo inteiro conversando com aquela que nós somos hoje. Então, essa é a grande dificuldade. Você conseguir, certo, essa sou eu hoje. Eu tenho que perdoar a eu do passado, que de repente eu não me reconheço mais. É isso mesmo. E tenho que pensar na eu do futuro, mas fazendo hoje para poder colher amanhã. Porque também não posso só idealizar e não agir, e não porque se movimentar. Senão nada acontece. Mas a Fernanda falou complexo. muito, Eli, sobre a nossa Maria. A gente tem uma nossa personagem, Maria. Fernanda. A gente tem uma personagem para apresentar. A gente criou uma personagem fictícia, uma história fictícia, porque a gente falou desse amor. Esse amor que a mulher ama demais. Em que em muitos momentos ela deixa de se amar para amar mais o outro. E aí vem a Fernanda. E não é bom amar mais o outro? E eu digo, Fernanda, escutar a história aí, pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo mais é nada. Vamos lá. Vamos lá. Pegar o meu café. Pegar o meu café. Vamos conhecer a Maria, certo? Vamos chamá-la de Maria, mas podia ser Cláudia, Roberta, Elis, Manu, Fernanda... Poderia ser qualquer uma de nós. Mas essa Maria, ela é uma mulher de 38 anos, com cabelos castanhos escuros. E ela tem olhos castanhos expressivos que revelam uma certa tristeza oculta. Ela tem cerca de 1,65 m de altura, pesa aproximadamente 60 quilos e anda como se carregasse o peso do mundo em suas costas. Maria é uma pessoa dedicada, carinhosa e incrivelmente leal. Ela é vista por seus amigos como alguém que sempre coloca as necessidades dos outros à frente das suas próprias. E essa característica, que deveria ser uma virtude,
muitas vezes se torna sua maior vulnerabilidade. Ela tem uma tendência a se envolver profundamente em seus relacionamentos, sempre acreditando que pode fazer a diferença na vida do parceiro, mesmo quando o relacionamento claramente não está funcionando. Porém, essa dedicação tem um custo. Maria se sente constantemente cansada, emocionalmente desgastada e com a autoestima abalada. Ela permanece em relacionamentos que a fazem sofrer, acreditando que se ela simplesmente amar o suficiente, as coisas vão melhorar. Ela ignora sinais claros de abuso emocional e manipulação, convencendo-se de que seu amor é forte o suficiente para mudar o outro. E a gente muda alguém? Será? Será? Será, Mas a Fernanda? pergunta que eu quero fazer, essa Maria de hoje, do presente, como foi a infância? O que pode ter acontecido com a Maria? Se você fosse psicóloga da Maria e a Maria tivesse te contado sobre a infância dela, Fernanda, que pontos mais importantes que você acha que trouxe esse resultado para a vida da Maria? Nossa, essa história aí, ela se repete, tá? Em muitas mulheres mesmo. Mas, assim, eu não posso precisar a infância, a vivência, mas eu posso precisar a emoção que essa mulher viveu, né? A gente tem na psicanálise um conceito chamado complexo de Édipo. Esse conceito é quando nós aprendemos a amar. E não necessariamente amar o pai ou a mãe. Tem uma cruzada que diz que a garota é apaixonada pelo pai e o garoto pela mãe, mas isso pode sim, tem muito isso, mas pode acontecer o contrário, da filha também ter um complexo de Édipo pela mãe. E eu penso assim, quando nós somos crianças, nós vivemos experiências que muitas vezes nós não conseguimos elaborar dentro da nossa consciência infantil, porque o nosso cérebro, ele não tem uma maturidade para compreender o que foi acontecido. Mas ela lembra. E a primeira, entendi, a primeira experiência amorosa que nós vivemos, o nosso primeiro casamento, é o casamento dos nossos pais. Nós nascemos dali. Nós estamos ali dentro daquela relação. Quando você me conta sobre ela ter relações que são repetidas, abusivas, isso me parece uma compulsão à repetição, que é outro conceito psicanalítico. É tipo assim, eu tento retornar ao princípio para ver se eu sou diferente em algum momento. Geralmente, mulheres, isso não é regra, tá? Por favor, não é uma regra. Mas, geralmente, mulheres que se relacionam com pessoas que não as fazem feliz e não valoriza, são mulheres que se relacionam inconscientemente com o pai que não a amou, com o pai que foi infiel com sua mãe, com o pai agressor. E ela quer ser a salvadora da própria história. Eu preciso me perceber sendo mais forte que minha mãe, eu vou conseguir conquistar esse sujeito, eu vou conseguir fazer minha história ser diferente. Então, quando eu falo sobre essa compulsão à repetição, é que existe um trauma no início, que foi fixado na memória desse sujeito, e ela inconscientemente busca as relações que podem levá-la a viver a experiência que ela não quis ter vivido. A compulsão à repetição é exatamente isso. É retornar onde doeu mais para ver se consegue fazer diferente. E acaba que dentro do processo de autoanálise ela vai compreendendo que é uma grande autossabotagem, porque eu prefiro e eu preciso elaborar o que eu não gostei na minha infância para eu poder construir a minha própria experiência de amor. Então, pode ter várias histórias que a gente conte dentro dessa pessoa, dentro da história dessa pessoa que você traz, mas especialmente a forma como ela aprendeu a amar foi errada. E isso é muito delicado, para quem tem filho pequeno é muito interessante ensinar. Por exemplo, o amor não é uma negociação. Tipo, filha, fica bem quietinha na missa que a mamãe te dá um presentinho depois. A mamãe vai te amar porque você está sendo comportada nesse momento. Essa criança, ela entende que para ela ser amada, ela tem que ser boazinha. Ela tem que se submeter ao que ela não gostaria de estar se submetendo,
só porque ela precisa ser amada. Então, o amor que foi apresentado para esse tipo de pessoa é um amor de compensação. Eu vou ser muito boazinha com esse cara. Um dia ele deixa de beber, um dia ele deixa amante, um dia ele deixa de me bater, um dia ele vai perceber que eu sou a melhor pessoa para a vida dele. E acabam que mulheres passam uma existência inteira nessa luta de fazer esse sujeito perceber que ela é a melhor que ele poderia ter, e a vida acaba. E às vezes passa de relação para relação. De relação Esse não pra deu relação. certo por causa dele, e aí vai para outra relação. Exatamente. Vai para É seguinte. tipo Mas eu acho que um dos grandes desafios, Fernanda, é porque assim, todo relacionamento exige renúncias. Relacionamentos saudáveis exigem Sempre. renúncias, sempre. Então, como que você faz para você saber, principalmente quando você é muito nova, que aquilo é uma renúncia dentro de um relacionamento saudável e que tá tudo bem, não tem como a sua voz prevalecer sempre? E quando você, na verdade, está se anulando, vivendo ali um relacionamento super tóxico, onde você não tem voz, onde você não tem expressão. Quando já está no limite, é fácil identificar isso. Quando você olha em retrospectiva, é fácil identificar. Mas quando você está ali vivendo, a vida não é tão preto no branco. E aí, como que você faz? Qual é um sinal que a mulher tem que saber identificar e tem que conseguir enxergar? Porque a vida, ela não é aquilo que a gente gostaria que fosse, ela é aquilo que é. E a gente pode muitas coisas, mas não pode deixar de reconhecer as coisas como elas são. Então, o que tu fala para uma mulher dessas que te procura e que tá vivendo aquele momento e que ela pensa, não, mas talvez seja normal. Eu que, na verdade, preciso ser mais paciente, ele vai mudar. Porque quando tá no extremo, a gente reconhece. Quando a gente olha em retrospectiva, a gente reconhece. Mas durante ali o relacionamento, é muito difícil, não é? Reconhecer muito isso. difícil. E a gente pode compreender que tem algo que desestrutura muito essa consciência de estar vivendo um relacionamento abusivo. É a paixão. Porque a paixão é irracional. É patos, né? Vem do grego, patologia total. E o corpo, ele é muito pulsante. De repente, pessoas que vivem esse tipo de relacionamento vivem uma vida de paixão muito intensa, né? Mas, na verdade, quando eu recebo pacientes com esse tipo de história, a gente faz uma investigação na própria história de vida. E você sabe que a terapia e a psicanálise especificamente é associação livre. A própria pessoa vai contando a história e ela vai se ouvindo como se ela estivesse ouvindo uma história de uma outra pessoa. Eu já tive paciente que no meio da sessão ela parou, olhou para mim e disse: meu Deus, eu vivo um relacionamento abusivo, esse cara tá retirando todas as minhas amigas do meu convívio. Ele já me convenceu que a minha mãe e o meu pai não são legais para mim. E ela parou e ela só chorou e disse: nossa, eu estava cega. Como eu vou sair disso? Ou como eu vou tentar viver nisso, já que eu sou tão apaixonada por ele? Então, assim, é muito interessante esse processo, sabe? Nossa, viver é incrível. Graças a Deus que a vida é instável. Sim. E completamente surpreendente. Porque eu acho que é esse o sentido mesmo, sabe? A gente ter que enfrentar as coisas que a gente não sabe como vai enfrentar e nem o que vai vir depois. Eu lembrei, tem um seriado que chama The Undoing, passa na HBO, é com a Nicole Kidman e o Hugh Grant. Eu até Sim. printei, porque eu queria falar sobre isso e é exatamente o que tu descreveu, essa questão das paixões. Ela é uma psicanalista e ela recebe também muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos. E tem uma paciente dela que é exatamente o que tu disse, eu até anotei aqui a expressão de essa compulsão à repetição. Ela sai de um relacionamento abusivo para outro relacionamento abusivo, para outro. E a Nicole Kidman, né, que faz a psicanalista, ela fala em um determinado momento: mas se você conhece um homem bonito e ele demonstra interesse, suas exigências acabam. É que talvez você seja vítima do seu humor inconstante, não do dele. Então, não estou aqui colocando a mulher no lugar de vítima. Jamais vou fazer isso. Mas a gente também tem que conseguir ter esse olhar de não deixar a paixão cegar tudo. Você tem que reconhecer aquele homem que está ali com você naquele momento. Tem também eu assino o arquivo da Lara Nesteruk, e a Lara Nesteruk passou por um relacionamento abusivo. E num dos vídeos, ela fala: enxerguem os sinais. Os sinais sempre estão ali.
o divórcio, ele não começa no casamento, ele começa no namoro. O problema é porque a gente fecha os olhos para muita coisa. Mais uma vez, não estou colocando a mulher no lugar, como né? responsável, Isso, né? a mulher não é a responsável. Desculpa, eu falei que a mulher não era a vítima, a mulher não é a responsável. Mas a gente também tem que assumir responsabilidade e enxergar as coisas como elas são. Se você percebe algum comportamento, e muitas vezes esse comportamento não está ali desde o início, mas se você vive um relacionamento, depois de um período de tempo, ele vai aparecer. Então você tem que conseguir reconhecer, e ainda que você não consiga agir naquele momento, mas você não pode ignorar, para assim que você tiver mais forte ou conversar com alguém, você consiga fazer algo a respeito. Sim, é muito interessante essa coisa de, eu penso muito que os relacionamentos têm que ser eu até falei isso no Dia dos Namorados no meu Instagram. O namoro é exatamente para você analisar se aquele sujeito é a pessoa que você quer ter para sua vida toda. Então, relacionamento é também para ser uma análise. É esse o lugar que eu quero estar? É essa pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida? E quando a gente sai exatamente desse lugar de racionalidade e entra na paixão, a gente cai em ciladas. Isso é fato, né? Então tem que ter todo um cuidado realmente sobre isso. Mas eu penso que não é só as mulheres que vivem esse tipo de relação. Tem homens também que passam por situações Sim, bem delicadas, entende? Sim. De relacionamentos abusivos. Ou seja, hoje... É porque, na verdade, Manu, quando você está falando sobre essa questão da mulher se perceber os sinais, o que acontece? Tem algo que é contra isso, a cultura. Verdade. A gente vive uma cultura em que nós fomos ensinadas que a mulher tem que sustentar a relação, que a mulher, de alguma forma, tem que ser compreensiva, que a mulher é o sustento da relação e tem que dar dignidade àquela família. Então, para eu poder lutar contra essa cultura machista, eu tenho que ter um autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou. Nossa, eu sou uma super mulher, eu estudo, eu sou uma super mãe, eu cuido de mim. Então, isso me dá segurança de enfrentar a cultura e não querer, de forma alguma, dar importância ao que o outro fala. E também como muitas mulheres carregam a culpa de não ter dado certo. Parece que a responsabilidade do casamento é da mulher. Se não deu certo, foi porque a mulher não foi sábia. A gente escuta, e é muito cultural, porque a gente Muito vem cultural. ouvindo isso Muito. desde que nasceu. Né? Sim. Quando o relacionamento não deu certo, é a mulher que era explosiva, não era sábia, gastava demais, enfim, tem vários Sim. pontos. Pode ser que seja também, Sim. mas a gente dificilmente a gente ouviu esse discurso sobre o homem. Sobre o homem. Então é muito cultural mesmo, Fernanda. Na verdade, dentro de um relacionamento, o nome já diz, relacionamento, são dois. Os dois são responsáveis pelo que acontece, né? Não tem alguém que é responsável majoritário, né? É uma construção. A Maria, a nossa personagem fictícia, muitas vezes ela se sente responsável pela felicidade do outro, esquecendo de si mesma. Como a gente consegue entrar nessa parte, Fernanda, das mulheres? E a gente vai continuar falando de mulheres, porque é o nosso com quem a gente mais conversa, porque são mundos diferentes, homens e mulheres. E aí eu queria saber como é que a gente fala com a mulher que, além de amar demais, ela esquece de si mesma e se sente responsável pela felicidade do outro. Na verdade, é uma perda de si própria. Ou talvez ela nunca nem se encontrou, né? Tem muito essa coisa, ó, se você tem um relacionamento e você faz de tudo por aquela pessoa, você saiu do seu papel. O seu papel de mulher ou de namorada. Você está querendo salvar o outro. E muitas vezes, quando a mulher está querendo salvar o homem, ela não sabe nem quem ela é. Porque, na verdade, nós não salvamos ninguém, principalmente alguém que não vê problema nenhum no que é. É uma consciência de cada um, é muito subjetivo. Eu acho muito interessante essa coisa de cada história é uma história. E cada mulher que passa por esse tipo de experiência é uma mulher diferente. Mas essa coisa de querer fazer tudo para o outro traz muito a ideia da falta de amor próprio. O que ela é, como é que ela se admira,
O que ela tem orgulho dela própria? Como é que ela vive no seu próprio mundo? Isso conversa com a incapacidade de impor limites dentro da relação. Também tem tudo a ver com essa coisa do desvalor, a crença do desvalor. Eu não me valorizo, eu não sou tão importante, então eu devo aceitar tudo que o outro quer fazer ou quer dentro da relação, porque ela não se vê com valor. É muito isso. Sim. Eu tenho uma pessoa muito próxima que viveu um relacionamento abusivo. E eu lembro de ter ficado muito assustada uma vez que eu saí com ela. E a gente foi comer uma pizza. E ela ficava o tempo inteiro mexendo no celular, muito assustada. E eu sem entender aquilo. Gente, o que é que tá acontecendo? Eu estava com as minhas filhas, ela estava com as filhas dela. Então eu sabia que não era nenhum problema com as crianças. Sim. Porque às vezes, quando a gente é mãe, a gente fica muito atenta ao celular, né? Com medo de ser chamada e não tá ali disponível. E eu falei, o que é que tá acontecendo? E ela tava vivendo um relacionamento novo, alguns meses, e ela falou, não, é porque ele pode me ligar, e eu falei que vinha comer uma pizza no shopping com a minha filha, mas ele disse que assim que saísse, ele tava numa festa, assim que saísse me avisava, e aí eu tenho que prestar atenção, porque senão ele vai ficar com raiva se ele ligar ou mandar uma mensagem e eu não atender e não for pra casa dele. Eu, mas como assim? Como assim? Tu tá aqui com teus filhos, eu tô com as minhas filhas, estamos comendo uma pizza num shopping, sabe? Como assim? E eu fiquei muito assustada com aquilo. E eu percebi isso, que essa preocupação de estar disponível, de estar sempre vivendo a vida do outro, era algo que era muito forte dentro desse relacionamento que era completamente abusivo. E eu vivo um relacionamento saudável com o Ricardo. E eu sou muito tranquila, eu sou muito desligada. Até eu acho assim que se o Ricardo fosse abusivo, a gente já não daria certo nos primeiros minutos, porque eu sou uma pessoa muito desligada. Eu marco às vezes de almoçar com ele, aí ele me liga, aí eu não vejo, vou ver 2 horas da tarde, ele, top, te liguei, mandei mensagem, tu não respondeu, eu tô indo almoçar porque tô morrendo de fome. Então assim, existe uma tranquilidade dentro do meu relacionamento de saber que eu estou sempre ali pro Ricardo, que o Ricardo precisar, ele sabe que eu estou ali, que ele pode contar comigo, mas eu tenho a minha vida, eu tenho a minha individualidade. Essa individualidade, ela é importante não apenas para mim, mas pro Ricardo também. É exatamente, eu anotei, tô anotando tudo que a Fernanda fala. Muito bem. Porque muitas coisas fazem sentido, que é, eu preciso ser, mas não total. Eu preciso que o outro me falte um pouco. Então, eu me percebi isso, eu falto um pouco para o Ricardo falta um pouco para mim. Então, isso é ser saudável. Total, porque você tem a sua subjetividade, você tem a sua vida, o Ricardo tem a dele. Essa coisa de relação em que você tem que se diminuir completamente para caber na vida do outro, ou que você tem que abrir da sua rotina, do seu trabalho, das suas amizades, para que o outro não se incomode, é um relacionamento fadado ao fracasso. É muito fácil a gente identificar um relacionamento que não vai ter sucesso. Basta você perceber que o outro está fazendo sacrifícios para ficar com alguém. Amor não é sobre isso. Eu acho muito interessante quando a gente pensa no relacionamento afetivo, a ideia de que o amor ele não para em mim. Quando eu entendo que o outro tem o que falta em mim e não o eu espelhado, que é muito esse equívoco que existe hoje dentro das relações, eu preciso estar com alguém que seja como eu. Isso não existe. O amor, a gente tem que ter uma compreensão que o amor, ele não para em nós, ele é o outro. E a gente tem o nosso amor e o outro tem o amor dele. E ter essa maturidade de compreender que existem as diferenças, que cada um tem as suas próprias escolhas e mesmo assim ter segurança para estar dentro de um relacionamento, nossa, é sucesso. É que nem o seu casamento, o casamento de vocês, né? É sucesso. Amém, amém, é sucesso. Amém. Eu amei a frase, o amor não para em nós. Eu Por anotei, favor. todo Eu mundo quero, anota. gente, não, agora essa Ei, frase, é hora de brindar. essa frase É merece um isso, brinde. porque- O amor não para. A gente vai disponibilizar o nosso Ai, episódio nossa. número 5 na quinta-feira. Mas Deixa hoje eu é falar. sexta-feira. A Hoje gente é vai sexta. brindar. Por Fala, favor, o Fernanda. espumante, o Vocês brinde, sabem que o número 5 o rosé. Diz, é que o número do amor. Sabia! Pois vamos nem eu brindar. sabia Pois vamos que brindar. direção. O número do amor. Sério. Rafael, sabia. agora vai ter que ajudar a gente, dia, Rafael. eu não Traga aí um sabia. vinho rosé, por Traga, favor. por favor, por favor. Nós vamos Esse brindar essa frase, podcast gente. é O amor não para em nós. Eu anotei o amor Você não para em não mim. pode Não se para em diminuir nós. para caber na vida do outro. E aí a próxima pergunta era muito
que faz muito sentido com o que a gente está falando aqui, que é o medo de ficar sozinha. Muitas vezes, essa mulher, ela está no relacionamento abusivo com medo de ficar só. Sim. Sendo que o relacionamento abusivo ou qualquer relacionamento, nós sempre estamos sozinhos, né? Mas num relacionamento abusivo, nós estamos mais sozinhos ainda. É uma ilusão, uma fantasia de que aquilo ali é uma relação. Eu tinha uma conhecida que ela dizia assim, ela se separou e ela dizia, mas como é muito difícil não ter um homem em casa. Quem vai trocar minha luz? Uma escada? Subir na escada e trocar a luz? Não, e hoje existe aquele marido de aluguel, né? O que chama, essas empresas, você chama e resolve e, a sua assim, vida. eram pequenas coisas, assim, meu pneu furou, e agora quem vai trocar o gente, pneu? E eu olhava assim, eu disse, borracharia? Então, assim... Agora quem vai abrir o vinho? Porque o Rafa tá aqui dando vinho, querendo que a gente abra. Meu amor, a gente É só virar. Olha aí. Rafa tá pode aparecer hoje no podcast, Rafa. O Rafa vai aparecer. Por favor. Fernanda, hora de brindar essa frase. Coisa, ó. Esse amor excessivo, ele é muito comum em relacionamentos abusivos, mas existe também relacionamentos saudáveis onde esse amor excessivo acaba acabando um relacionamento saudável, justamente porque essa mulher ama demais dentro de um relacionamento saudável. Obsessão, excesso, vem de algo que a gente pode trazer como sintoma. Eu penso que o amor não dá para caber em excesso. O amor, ele tem a medida certa. Amei isso. O amor tem a medida certa. Amei. Pausa que eu vou anotar. O amor tem. Vai ter um brinde a medida certa. Vai ter um brinde para se diminuir para caber na vida do outro. A gente não pode se diminuir nem nas amizades, nem no relacionamento de homem e mulher. Ficar sozinha. Não, ficar sozinha não, gente, não é essa. Não se diminuir para caber na vida do outro. A próxima frase. O amor não para em mim, o amor não para em nós. O amor tem a medida certa. O amor tem a medida certa. Qualquer exagero... é patológico. É patológico. Exagero é patológico. Dentro do processo de análise, eu convoco os meus pacientes a analisarem as 3 instâncias que compõem o ser humano. E eu acho tão interessante que Freud, ele trabalha muito no início com isso. Para eu ter uma cabeça boa, eu preciso ter uma alma estruturada. E para eu ter uma alma e uma boa mente, eu tenho que ter o corpo saudável. Então, tudo que é excessivo é patológico. Então, não existe essa coisa de amar em excesso. Isso não é amor, isso já é uma patologia. Isso faz muito sentido para mim. Até também em relação à felicidade e tristeza. A vida, ela não é uma coisa só. A gente não tá o tempo inteiro feliz, a gente não tá o tempo inteiro triste. Ainda bem. Ainda bem. E se chato. isso acontece, é porque chato. existe algo que tá errado, que você precisa buscar uma terapia. Porque você não pode estar o tempo inteiro feliz. Você não pode estar o tempo inteiro triste. Não é? Você tem que saber ali lidar com as suas felicidades e as suas derrotas e as suas alegrias e tristezas de uma maneira que te permita acordar todo dia, sair da cama, produzir, porque é também a conversa que a gente teve desde o início, que tu citou a frase, como era? Posso não estar todo o tempo feliz, mas é o amor que te move. E eu amei essa frase, porque é muito isso, a gente faz as coisas... Dostoiévski, ele diz assim, eu amo, eu existo, mesmo que eu não esteja feliz. Essa frase é muito legal. E hoje eu atendi um paciente muito querido que ele passou muitos anos numa luta com o câncer da mulher. Ela inicia a terapia comigo porque foi diagnosticada com câncer apenas com 30 anos de idade. E aí, de repente, entra o casal, né? Óbvio que esse marido tem que ter uma assistência psicológica para passar por essa história. Até mesmo porque ela já estava em metástase. E ela tinha muita resistência de fazer as cirurgias, os tratamentos. Então, alguém me indica para ela e a gente começa. Hoje, ele já está com 3 meses pós o falecimento. E ele estava trazendo o quão que está sendo impactante para ele entrar nesse mundo. Que ele foi casado durante 10 anos, então ele surge no mundo e ele fala, nossa, mesmo sofrendo, eu estava bem, porque eu a amava. Coisa linda. Lembrei tanto dessa frase e falei até para ele,
Porque ele estava dizendo, nossa, eu sabia que ela ia morrer a qualquer momento, mas eu estava pleno, né, com aquela mulher, naquela relação. E é muito sobre isso, né? A plenitude dentro das relações, independente da gente estar passando por algumas questões, o importante é estar amando. Amei, vamos brindar isso, Vamos Liz. brindar. E, Fernanda, enquanto eu for Amém. colocando aqui teu vinho, é importante falar que a gente sempre está em uma luta. Às vezes é no relacionamento, às vezes é contra uma genética, uma doença, é contra o peso, é quanto Saúde mental, o a desgaste saúde mental. financeiro. Então, assim, a gente sempre está em luta, a gente sempre tem que melhorar alguma coisa dentro de nós. E a gente nunca. Ai, não, agora tá tudo certo, tá tudo bom, eu posso relaxar. Eu não consigo ver a vida assim. Eu acho que a gente sempre tem que arrumar a casa. Sempre tem alguma coisa ali para arrumar. A gente tem que estar o tempo todo em produção, né? O tempo todo. Sim. Tem um livro do Freud, eu gosto muito, é Luta e Melancolia. E ele fala sobre pessoas que têm depressão. É muito interessante isso que eu vou falar e muitas vezes foi polêmico, né, para Freud. Porque ele fala muito sobre o ego. E existem pessoas que não suportam pequenas frustrações. Então toma a depressão, essa tristeza que lhe coloca no lugar de vítima, como a grande causa da sua vida. E isso é sobre ego, não é sobre depressão, entende? Então a gente tem que estar entendendo o tempo inteiro que nós não fizemos uma aula de viver. Nós estamos fazendo a aula aqui, agora. Então todos os dias nós vamos enfrentar dificuldades, batalhas. E todos os dias é uma coisa nova. A gente não sabia como seria o dia de hoje. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Como é que a gente vai estar para enfrentar as dificuldades que com certeza vão atravessar nosso caminho, né? É muito isso. Vamos brindar? Eu amei Vamos brindar. isso, vamos brindar, sim. Vamos brindar. Ao amor, Ao amor. à evolução, ao autoconhecimento. E às como, mulheres. e como o cérebro da gente, ele não foi feito para a gente viver pensando de forma negativa, viver achando que a gente não é capaz, viver achando que a gente é pequena demais, que a gente não tem força, e isso adoece. Total. No momento que eu coloco muita negatividade dentro de mim, dentro do meu cérebro, ele vai adoecer. Né? Então, a gente precisa, sim, se inspirar em pessoas, precisa, sim, procurar uma terapia, precisa, sim, se ajudar, precisa, sim, ter amiga, uma pessoa que possa lhe impulsionar, que possa lhe ajudar, para que você, da forma que você pensava ali, de uma forma mais negativa, de achar que não tinha luz no fim do túnel, você começar a encontrar. Eu acho isso muito importante. Você vê duas pessoas negativas conversando, meu Deus do céu. Vai pra longe. E por que uma pessoa vai pra negativa longe. procura tanto o outro negativo para conversar? Porque nós somos sintonias. É verdade. A gente é energia, né? A gente pode parar para pensar, quando nós falecemos, o nosso corpo emudece, paralisou. A energia que tinha ali saiu. Então, nós só existimos nesse corpo porque tem uma energia. Então, quem não acredita nessa questão, nessa coisa de energia, corre risco, porque está vulnerável a energias que não coincidem com a sua. E eu penso que a gente tem que ter uma comunicação com o nosso universo. E o universo para a psicanálise é o nosso inconsciente. A gente precisa comunicar para o nosso inconsciente que nós somos capazes, que nós somos inteligentes, que nós vamos dar certo. Até mesmo porque essa coisa, quando a gente comunica isso, a gente está afirmando que a gente está pronta. Pronta só para enfrentar, tá? Porque, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se a gente estiver pronta para enfrentar o que vier, já é um grande caminho. E, Fernanda, essas redes sociais, a gente sabe como isso influencia um adolescente, um adulto jovem, mas nessas mulheres de 40 anos. Você acha que essa rede social ela pode sim influenciar muito essas mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos, mas que elas olham para as relações da internet e vejam, é perfeita, eu quero atingir isso aí. Por isso que eu não posso ficar só, porque eu quero atingir esse perfil desse casal. Você acha que mulheres mais maduras também sofrem essa pressão da rede social? Só se elas forem realmente muito infantilizadas, né? Porque a gente sabe muito hoje, a gente vê muito isso, né? As redes sociais, elas são a parte bonita, né? Muitas vezes a gente sabe que aquilo ali são
produções, mas por trás é uma história totalmente diferente. Sim. Basta a pessoa ter um pouco de discernimento para perceber que aquilo Só ali mostra o que não você é, quer, só e tá mostra, tudo É um certo. recorte. é um recorte. recorte. É um recorte, mas olha, essa coisa da rede social hoje tem os dois lados. Como tudo, né? A gente deve pegar o que é mais legal, o que é positivo. Vamos pensar. Muitas mulheres hoje estão sendo bem informadas sobre o que é um relacionamento abusivo. A gente está tendo uma compreensão do que é um sujeito que tem um distúrbio narcisista, né? Não, todos nós temos o nosso narcisismo, lógico, porque nós nos amamos, nos cuidamos, mas tem o sujeito de personalidade narcisista que usa disso, que está no nível da perversão, né? Que usa desse poder para fazer muitas mulheres sofrerem, né? E mulheres também que estão com nesse grau de narcisismo, que fazem também os homens sofrer. Então, isso a gente tem que estar muito atenta. Né? Dentro da rede social, hoje, tem muitas mulheres que falam sobre isso, muitas psicólogas. Eu mesma trago muito sobre a pessoa compreender como é que está sendo o relacionamento. Será que aquele relacionamento é um relacionamento saudável, é maduro? Então, assim, tem os dois lados. Umas que são ingênuas e que se culpam por não ter ou querem a todo custo ter aquele tipo de relacionamento. Outros que vão olhar assim, nossa, eu acho que eu vi aquela psicóloga falando de umas características que esse sujeito tem. Aí já se ligam, entende? Então, assim, cada um busca o que quer para manter o seu edifício, né? Eu acho que a nossa vida ela é preciosa demais para a gente idealizar tudo, romantizar tudo. A gente precisa enxergar as coisas como elas são. E a partir disso agir. Eu amei que na nossa conversa, no nosso almoço, a Fernanda falou assim, Elise, eu anotei também, porque eu anoto, eu sento com a Fernanda e eu saio anotando. Eu anotei no celular. Ela disse uma coisa muito importante. Nós vamos parar no último dia das nossas vidas, no meio de um projeto que não conseguimos concluir. E aí tu disse também que tinha uma frase que tu amava, que é, quando a morte chegar, eu espero que ela me encontre viva. E isso para mim é muito poderoso, porque é algo que são conversas que eu tenho comigo, da importância do agora, da importância dos pequenos momentos, a beleza no ordinário, né? Elis fala muito sobre isso também. E para que a gente reconheça tudo isso que é tão precioso, a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa conversar com a gente, saber aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente busca construir. A terapia é uma dessas ferramentas para você alcançar isso. Quando você não tem acesso à terapia, a Fernanda também já deu a resposta. Tem aí as redes sociais, tem vídeos no YouTube, tem Reels, o perfil da Fernanda, que ela vai deixar depois o arroba. A gente tem livro, o conhecimento ele tá aí. A gente só precisa ter a força de buscar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento, o que não é simples. A gente fala, mas a gente sabe que na prática nada é tão simples quanto parece. Sim. As coisas dão sim trabalho. Mas qual o teu conselho, Fernanda, para essas mulheres que estão querendo recomeçar, que estão saindo de um relacionamento que foi complicado, um relacionamento abusivo, um relacionamento feliz? Porque às vezes também você vive um relacionamento feliz que você não queria que tivesse acabado e acabou. Qual o teu conselho para essas mulheres? Eu acho que antes de qualquer coisa precisa ter coragem, muita coragem. Tem umas questões que envolvem muito esses momentos de florescer das mulheres. E às vezes o ego atrapalha muito. Tem mulheres que não aceitam que certas coisas acabaram. E trabalhar a consciência de que a vida muda, que não é só com aquela pessoa, aquele término ou aquela tragédia. A pessoa compreender que o mundo não gira em torno daquela dor é mais fácil. Assim, todas as pessoas que estão em recomeços entendam, primeiro dá um passo de coragem e enfrenta os medos, trabalha sim o seu autoconhecimento, estuda, lê. Tem uma diferença que eu percebo que faz um total significado na vida de uma mulher. A mulher que estuda e a mulher que não estuda. E estudar que eu estou falando não é aquela coisa de ir para a faculdade somente ou de fazer um curso. É pegar um livro e ler.
Buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Porque quando você não tem conhecimento, você se torna vulnerável à ignorância do outro. E você vai achar que a ignorância do outro é sabedoria. Porque você não tem a sua própria inteligência de trabalhar as coisas que você percebe que tem que trabalhar. Então, ficar nesse lugar, a pessoa se torna muito vulnerável ao outro, né? Eu já anotei aqui. Quando você não tem conhecimento, você se torna vulnerável à ignorância do outro. Acho que isso é uma coisa que todas as mulheres precisam... Tem uma frase do filósofo Nietzsche que eu gosto muito. Ele diz assim, quando você for ler um livro, por favor, entenda que quem escreveu ali tem as suas neuroses. Amei. Então, assim, é uma pessoa como a gente que está escrevendo um livro. Mas eu não estou falando de livro. Eu estou falando de um todo. Tem alguém que chega com um pensamento tão certo, tão afirmativo. Vamos olhar por trás o que traz aquela afirmação. Será que tem sentido para a gente? Então, assim, quando a gente está bem informada, a gente não cai nas ciladas. É muito isso. Elis, vamos para as perguntas rápidas. Vamos para perguntas rápidas. Já! Deixa eu tomar aqui o meu vinho. Eu tô muito feliz, mas eu queria que durasse 10 horas. Outra vez. Mas a Fernanda voltará. A Fernanda vai ter que voltar para muitos papos. Agora a Elis vai aí fazer perguntas rápidas. Vamos lá. Fernanda. Eu quero saber uma fragilidade da Fernanda. Amor. O amor que ama demais ou só o amor? Você acredita que quando a gente está em análise, eu faço análise há muito tempo com uma psicanalista, então eu sou aquela paciente que realmente está no divã. E para a gente poder se defender das vulnerabilidades nossas, a gente tem que conhecer nossas vulnerabilidades. Importantíssimo. E a minha vulnerabilidade é amar. Então eu tive que aprender a me amar primeiro. Inclusive me amar mais do que eu amo meus filhos. Porque foi quando eu compreendi que eu transbordo. Eu sou canceriana, tá? E aí eu venho, sempre a gente precisa se amar em primeiro lugar, Fernanda? Sempre! Se você não se amar, como é que você vai amar seus filhos, seu marido? Todas as vezes que eu saio 5 horas da manhã para treinar, o João Fernando diz assim, meu filho, João Fernando, de 12 anos, mamãe, até hoje, fica aqui comigo, filho, não se preocupa que isso aqui que eu tô fazendo é porque eu te amo. Eu preciso estar bem para ti, no teu futuro. Eu já me imagino no dia do casamento dele ou da formatura. Gata! Não, eu quero estar pelo menos saudável, né? Gata! Então é muito isso. Eu entendo que a minha vulnerabilidade realmente é amar demais, a ponto de eu ter ficado 27 anos casada num relacionamento que já era para ter tido a fechada de ciclo há muito tempo, né? Mas eu amava tanto e não tinha muito, tá tudo bem, que ali foi se arrastando. Então, quando eu entendo que eu preciso parar com isso, aí eu já tô segura, né? Minha vulnerabilidade maior é amar demais. Um livro, Fernanda. Saber Viver, Escritos de Epiteto. Uma frase. Ela pode ser das suas, porque são maravilhosas. Tem várias. Olha, aqui. sério. Primeiro coragem, depois amor. Amei. Perfeito. Amei. Eu vou só contar uma curiosidade. A Fernanda falou sobre o João Fernando. E a Fernanda é minha vizinha, né? Foi minha vizinha. E numa das férias, as crianças todas lá embaixo, acho que teve um piquenique, não tô lembrando muito bem. Eu sei que o João Fernando falou que na casa dele tinha din-din. Aí ele falou, a minha mãe faz din-din. O meu ela faz com açúcar, o dela ela faz sem açúcar. Aí eu a partir de hoje não como mais açúcar, porque eu quero ficar gata que nem essa mulher. Falhei miseravelmente. Mas tá aí um dos segredos também, acorda 5 horas da manhã pra treinar, porque é o horário que dá, né, Fernanda? É o horário que dá. Senão a vida engole e você termina o dia sem treinar. É um ato de amor. É um ato de amor pra quem? Um ato de pra amor. mim. É verdade. Então nada vem fácil. E como essa disciplina e esse ato de amor te leva a outras coisas, a outras disciplinas. Isso é incrível. Sim. Como é que uma atividade física ou um esporte te leva a abrir portas que antes você nem sabia que era porta.
Até a Isso é concluir um incrível. livro. Você vai ter a disciplina para acordar cedo e treinar, você tem a disciplina para concluir um livro, você tem a disciplina para encontrar suas amigas. Você tem a Porque tudo disciplina para isso mudar, pra para ir para o mudar. outro lado. O lado que a gente tanto conversou aqui. Sim. Porque às vezes eu preciso de uma mão para me puxar para o outro lado. Às vezes aquilo vai acontecer sozinha mesmo, você com você mesmo. Tem mulheres que têm essa capacidade de fazer isso, você com você mesmo. Eu acredito nisso. E tem mulheres que vão precisar de muita ajuda, de muito apoio. Mas a decisão tem que ser da pessoa. Sim, com certeza. Se a pessoa decide sair daquilo, ela vai conseguir. O tijolinho ali todo dia, seja da atividade física, seja do amor próprio, todo dia um tijolinho em cima, um dia ele vai trazer um resultado. Então, se hoje eu não consigo ir para o outro lado, mas eu fazendo um pouquinho ali todo dia, a gente sempre conversa, a gente sempre fala, eu e a Manu no Instagram, não começa do muito, começa do pouco. E ali, aquela página do livro, tem gente que lê um livro inteiro e fala, não gostei de nada, gostou de uma frase. Sim. Se uma frase te tocou e te fez refletir, ele já valeu. Sim. Então, é o pouco. Então, a gente quer que todo mundo que esteja aqui ouvindo e que precise mudar qualquer área da sua vida, que sente a necessidade de fazer isso, que comece ali Um dia com o de ato cada de vez, reconhecer né? e por um dia. Sim. Eu acho que isso vale ouro, isso é o ouro. Eu tenho umas amigas que perguntam, Fernanda, como é que tu consegue ler esses livros? Eu adoro ler psicanálise, né? Assim, às vezes eu começo a ler e 2 horas da manhã tô lá, sem sono, amando ler. Mas eu vou contar um segredinho. Eu não leio o livro inteiro, início, meio e fim. Eu tô lendo uns 20 livros. Depende do meu dia. Hoje eu quero ler tal Adoro. coisa. E como eu capturo quando eu tenho prazer no que eu estou fazendo, sabe? Já entendi isso de mim. É isso interessante, o autoconhecimento, entende? Eu não tenho que terminar um livro. Eu Sim. tenho que entender aquela única página que eu estou lendo. Depois eu Sim. continuo. No mestrado, inclusive, a gente lê vários livros, mas não são livros inteiros, não tem como dar Não tempo. tem, Você vai sim. lendo os trechos selecionados pelo professor e você adquire um conhecimento gigantesco. Eu dividi meus livros como assim, leituras diárias, que são livros que bem volumoso, que eu não vou conseguir ler em 2 meses. Se eu lesse todos os dias, eu não ia conseguir ler em 2 meses. Então tem eu vou ler um capítulo de um livro, daquele livro muito volumoso, mas que ele é importante para o meu conhecimento filosófico. Sim. E eu vou ler outro livro, que é aquele livro que eu vou Vai conseguir ler do início ao fim, meio e eu fim, faço que eu vou isso. terminar, que eu quero terminar rápido. Então isso foi uma coisa que eu criei sozinha, nem sabia que a Manu fazia Eu isso. faço isso desde E aí eu sempre. dividi, hoje eu tô lendo 3 livros. Um que eu vou finalizar, que eu tô louca pra chegar no final. Eu quero saber o final da história e não é uma história. Os outros é uma Bíblia. Eu tenho que ler um capítulo por dia, porque aquilo ali vai me dar embasamento Sim. pra ler esse livro curto. Pra ler esse livro que importante. teoricamente parece bobo, mas que não é bobo e que traz um ensinamento incrível. Sim. E é isso. A Tem um gente vai livro. descobrindo como acessar esse conhecimento. Sim, o que funciona pra você. Posso passar um livro para vocês Sim. e para as meninas? Por favor, Por favor. um livro. Esse livro, eu acho que cabe muito para as mulheres que amam. Eu mirei no amor e acertei na solidão, Ah, eu sei. da Ana Sui. Esse livro é muito legal, porque meio que desmistifica a ideia de quando eu encontro o meu amor, eu me encontro em totalidade. Muito pelo contrário. Eu saio do meu lugar para amar alguém, então ficou um vazio ali, que é solidão. Cadê eu? Amei, Onde eu Fernanda. Quero agradecer a Fernanda e quero falar uma coisa. Eu estava em São Paulo agora. E eu fui no shopping, fui na livraria comprar um livro que a Aurora pediu. A Lalinha tem esse livro e a Aurora queria o livro e eu fui comprar o livro. E eu comprei esse livro. Ainda não li, eu já tinha ouvido falar, a Luciana já tinha me indicado esse livro e eu comprei. E eu sou uma pessoa que eu não acredito em coincidência. Eu acho que tudo na vida está escrito. É providência. É providência, providência. é energia. A Fernanda, como eu disse, era minha vizinha. E a Fernanda morava no 9º andar. E no elevador do nosso prédio tem senha. E a minha senha tem o número 9. Então, várias vezes quando eu clicava, o elevador, o andar dela estava sem a senha, estava destravado e parava no 9º. Porque como o meu tinha o número 9, quando eu clicava o 9 já acionava o andar dela. E a Fernanda tem uma filha, Manu. Então, várias vezes, quando abria, eu só escutava ela, Manu, e eu é a outra Manu. Então, a Fernanda sempre foi uma pessoa que E existem vizinhos que você nunca nem cruza. Sim, e a Fernanda sempre foi alguém que eu amava encontrar as filhas dela também.
Sempre foi uma família que me deixava feliz desses encontros. Então, eu tô feliz com esse encontro aqui no nosso sofá. Muito, muito obrigada por ter aceitado. Que seja o primeiro de muitos encontros. Você é uma mulher que eu admiro muito pela beleza, pela sensibilidade, pela inteligência. Sempre falei isso pra você. Fernanda é esse furacão, a mulher que passa e a gente vira o pescoço pra olhar. Por que não olhar pra uma mulher e dizer que ela é linda? Ela é Eu vi falando isso. Que mulher linda, Manu, linda. aquela. Então a gente vira o pescoço, mas ela é muito mais do que isso. Isso torna ela ainda mais incrível. E ela ainda é generosa. Mente então, forte. muito obrigada, Fernanda. Não. Quem é generosa é você. Você sabe. Somos. Ó, você é uma preciosa. Você, junto com Elis, formam, assim, uma super dupla que vai fazer diferença na vida das mulheres a partir disso aqui. Acredito que onde vocês passem, vocês deixam muito dessa luz de vocês. E para mim é um prazer estar aqui, porque significa muito para mim falar de histórias e falar um pouco da minha história, né? Porque quando eu tô lá na clínica, o meu paciente não sabe quem sou eu. E aqui, de repente, eu me coloco como um ser cheia de questões e que também tem uma história. Mas eu tenho uma frase do Násio que eu gosto muito para minha profissão. Ele fala o seguinte: para ser uma boa terapeuta, seja primeiro uma boa pessoa. Amém. Acredito. Então, eu preciso trabalhar em mim, eu preciso ser cada dia o melhor que eu puder ser, para que eu acolha a dor daquela pessoa, ou o sonho daquela pessoa, as decisões daquela pessoa. Então, assim, qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente seja uma boa pessoa, independente de ser terapeuta, né? Isso. Você pode ser qualquer coisa na vida, seja gentil, seja primeiro uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Seja primeiro uma pessoa. Pois vamos finalizar. Obrigada a você que chegou até aqui. O Instagram, sigam a Fernanda. A Fernanda, ela tem vídeos incríveis. Ela fala sobre temas incríveis de uma maneira muito sensível. Fernanda, deixa o seu @. Fernanda Vieira _PC. Elis Silveran. E o meu é @mmanuvidal. Muito obrigada. Esse é o nosso episódio 5. Esse é o nosso Pode Florescer. Beijo. Obrigada. Vamos brindar. Uhul. Pode terminar.